Olá, é uma alegria tê-lo outra vez aqui conosco para tratar outro tema maravilhoso. Hoje, para quem quer casar. Começa agora a Adoração em Família. Já estamos de volta e, como você sabe, toda a série de Adoração em Família ela é embasada na Bíblia. A Bíblia é a Santa Palavra, é o nosso guia. E junto um guia de estudos do livro Mensagens aos Jovens, que é o maior tesouro, que você sabe que a nossa juventude é algo muito especial para os pais e também para a igreja. Nessa temporada temos aqui conosco o pastor Carlos Campitelli, que é o nosso líder para os jovens adventistas em toda a América do Sul, quase todas, são 8 países, e o pastor Johnny, né, que é o secretário associado para as áreas missionárias, quase que fazer ministeriais, mas para as áreas missionárias. Isso mesmo. Prazer estar aqui, pastor. É uma alegria, né, Campitelli? Com certeza, estamos juntos. Que bênção, é um privilégio. E nós queremos começar o nosso programa, então, convidando o pastor Johnny para uma palavra de oração, para que Deus ilumine e nos oriente na nossa discussão. Johnny. Vamos orar então. Querido Deus, te agradecemos porque temos a liberdade de, com um excelente material, inspirado por ti, aprender que Jesus Cristo e os filhos que o Senhor nos deu são o maior tesouro que temos. Ajude-nos, Senhor, a aprender e a aplicar tudo o que vamos discutir aqui em nossa vida por Jesus. Amém. Amém. Para quem quer casar, é um tema muito interessante, sugestivo. Pastor Campitelli, o que a Bíblia nos ensina, nos orienta aí sobre esse tema, pastor? Muito bem, pastor. Quando a gente vai para o Gênesis, capítulo 2, nós temos o conselho de Deus para seus filhos, e era o plano de Deus, E está aqui em Gênesis 2:18. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe que corresponda. Veja só no verso 24. E complementa, né, dizendo: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Sim, o plano de Deus é a família, o plano de Deus é o casamento, e então a gente vai ver, a partir dos conselhos de Deus, como essa realidade pode ser presente na vida da nossa juventude. Você que quer casar, talvez você não quer casar, e escutando isso aqui, vai decidir casar, né? Sim, porque na realidade o casamento é uma área importante, fundamental da nossa vida. Eu sou muito feliz no meu casamento, vocês também são, com certeza. Agora, é um desafio muitas vezes. E eu percebo na minha jornada com casamento, com famílias, de que muitas vezes as pessoas não são tão felizes quanto poderiam ser. Não é porque são pessoas más. A maior parte das vezes é porque elas são pessoas ignorantes quanto ao tema. Pastor Johnny, fala para a nossa juventude aí algumas dicas de como eles podem fazer para escolher que qualidades deveriam buscar num cônjuge. Olha só, uma coisa muito importante é a gente aprender a observar. A gente tem que ser criterioso numa decisão tão importante quanto essa. Então essa é a primeira coisa. Observe bem o caráter da pessoa com quem você pretende se casar. Como é o trato dessa pessoa? Como é que é a vida espiritual dela? Ela demonstra interesse pelas coisas de Deus? É uma pessoa que tem um coração missionário? É uma pessoa respeitadora, obediente aos pais cristãos? Então, é uma pessoa generoso? Então, acho que a primeira coisa, pastor, é observar bem, com critérios, o caráter desta pessoa. E nós devemos também levar em consideração, aqui nós vimos e estudamos isso, uma pessoa que ame a Deus, que seja honesto. Essas são duas qualidades que anotei aqui, que ame a Deus e que seja honesta. Exatamente, eu pensando nisso também, como estava aí no material, essa pessoa respeita os pais, vai ter esse respeito também por você, como considera a sua mãe, a seu pai, isso também é vital, e nessa observação, né? E nessa búsqueda também, essa pessoa ama mais a Deus que a você. Então, se a prioridade da sua vida é Deus, então você vai ter um espaço no seu coração, porque o amor de Deus está trabalhando na vida dessa pessoa. Porque o dom do amor é de Deus. E se
essa pessoa que você quer, que você ama, que você conviver a vida toda, está mais perto de Deus e de seu amor, então, sem dúvidas, esse casamento começará bem, será feliz. Então, essas coisas realmente tem que enxergar e essas atitudes também na vida do outro. Primeiro o cônjuge, então, primeiro Deus, então, depois o cônjuge, para que você possa construir uma relação bem saudável. Pastor Campitelli, uma coisa interessante, você como argentino, né, todo mundo sabe, e sua esposa é Aleluias. brasileira, né? Quais são os desafios dessa... O desafio é assistir jogo junto, né? Não, Para não começar, é né? Argentina jogo contra junto, Brasil, né? né? Mas o desafio de culturas diferentes, não é? Como a gente pode fazer para lidar e construir uma relação saudável apesar das diferenças, independente de qual país somos? Ou eu sou manauara, minha esposa é paulista e já há muita diferença. Norte Como para o lidar com centro, isso? né? O dia do nosso casamento era a final da Copa América-Brasil contra a Argentina. O mesmo horário. Mas lá dentro da igreja era Brasil com a Argentina forever and ever. Então foi uma bênção. E Brasil realmente, com a Argentina. exatamente. O Brasil ganhou e a noiva estava feliz e eu também. Então, quando nos casamos, né, é interessante, porque realmente, de fato, há diferenças. A diferença cultural, a diferença de pensamento, como você foi criado, etc. Então, nessas diferenças também tem que observar. Porque não seja que as diferenças sejam tão grandes, essa questão de que os opostos se atraem, às vezes não é tão assim. Então, tem que considerar as questões culturais, de base, orientação também familiar e, com certeza, a religiosidade da pessoa. Então, aqui nós entramos também em uma questão fundamental. Se a pessoa tem outro tipo de sonho, se a pessoa tem outro tipo de iniciativa de vida, se essa pessoa quer viver como uma rainha, e o cara talvez não tenha um emprego para manter esse tipo de rainha. E aí vai ter conflitos. Então, há diversidade de enfoque na vida destes dois. Então, já há uma incongruência ou uma separação e nem ainda começou. E também tem, obviamente, a questão principal, que é a religião ou a denominação. E nós, como adventistas do sétimo dia, propomos, incentivamos e, biblicamente, afirmamos que nossos jovens têm que casar com o adventista do sétimo dia. Ele tem que procurar, dentro do rebanho do Senhor, essa pessoa que tem os mesmos princípios que estão estabelecidos na palavra de Deus para a sua convivência. Então, deixa eu pegar esse gancho do pastor Campitelli. Pastor Johnny, quais são os riscos, quais são os perigos que alguém que sabe da orientação, né? Mas se apaixona, né? Olha o coração, tem motivos que até a razão duvida, se apaixona e decide avançar. Quais são os riscos que essa pessoa tá se colocando, não atendendo essa orientação bíblica? Bom, o risco é de ser infeliz. O risco é de ser infeliz. Diferenças existem. Pastor Wallace, aqueles que nos escutam aqui e nos veem, diferenças vão existir. Acontece que as diferenças não podem ser em coisas fundamentais para a nossa felicidade. Como o pastor Campitelli já falou, a nossa fé, a educação de filhos, a maneira como nós lidamos com finanças, sonhos. Ou seja, tem coisas que são diferenças que a gente suporta e se adapta, e isso é normal. Mas se vocês pensam diferentemente em coisas que são vitais para uma família, para um relacionamento, o sofrimento, se essas coisas forem desrespeitadas, será certo. E por isso que muita gente se casa com aquela ideia de uma paixão, um romance, a ilusão, e logo se separa. Por quê? Porque vem a primeira crise e eles pensam completamente diferentes. E a Bíblia já diz, né, pastor? Veja, a Bíblia diz, como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Então, vale a pena a gente atender o chamado de Deus, que é realmente se unir a alguém que ama a Deus, que tem um caráter que está sendo construído à imagem e semelhança de Deus, assim como você está buscando isso, ser essa pessoa também. Eu conheço alguns casais que eles se casaram assim, um ou outro, nesses 30 anos que eu trabalho com família, e que deram certo, que alguém, o não crente se batizou. Eu conheço alguns, mas eu conheço um caminhão deles, não é? que não obedeceram essa orientação e são extremamente infelizes. Então, você não pode pegar uma pequena exceção e imaginar que a sua vida também vai ser assim. O risco é muito grande. O tempo já acabou?
né? Nós nem começamos a esquentar, mas já terminou. Pastor Campitelli, você pode orar conosco, por favor? Com certeza. Querido Pai, obrigado, Senhor, por esses momentos de análise, discussão, observação e conhecimento da Tua Palavra, as orientações também no livro Mensagens aos Jovens. Obrigado, Senhor, por nossa juventude e pedimos a orientação para os pais e também para eles na hora de escolher, decidir essa pessoa para a vida eterna. Obrigado, Senhor, por estes momentos. Oramos e colocamos nossa vida nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amigos, muito obrigado. Você que nos acompanhou, convide seus amigos. Na próxima etapa teremos outro tema maravilhoso. Termina agora a Adoração em Família. Tchau, tchau.